Então a gente vai começar. Então, só para você se situar, você que está chegando agora, caiu de paraquedas aqui. Essa é a live, segunda sessão da nossa websérie, tá? Passando a Limpo, segunda sessão. Essa é a segunda temporada também, tá? A primeira temporada já tá lá no YouTube e vocês já podem assistir a primeira temporada, vale muito a pena, tá? Mesmo que ainda não saiba nada de chinês, vai lá assistir que vai aprender bastante coisa, tá? E pro pessoal que já tá acompanhando desde a primeira temporada, essa é a segunda temporada. Se você também não sabe nada, não tem problema, fica aqui com a gente também. Depois eu vou disponibilizar tudo lá no YouTube. Hoje nós vamos falar de alguns posts que já entraram lá no Instagram, outros ainda não entraram, mas vão entrar em breve, tá? Mas mesmo assim a gente vai fazendo o estudo desses ideogramas. Eu vou começando porque esse post aqui foi da primeira temporada. Então vamos lá. 1, 2 ou 3, todo mundo já respondeu. Esse ideograma é o fogo, relembrando o O. Aqui a gente abre a nossa janelinha, escolhe o fogo. Fogo é uma pessoa, vamos lembrar, uma pessoa de braços abertos, gritando pra cima, assim, fogo, 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 gritando assim, fogo, fogo, né? Pra gente lembrar desse ideograma. Uma pessoa com os bracinhos pra cima, abertos, assim, fogo, fogo, fogo. Mas então vamos lá, eu botei mais pra relembrar e também pra gente aprender novas palavras, tá? Com esse ideograma. Vamos lá. Então, esse ideograma aqui é um ideograma de componente único, tá? Se tirar qualquer traço, você perde o ideograma. Então, ele é um componente único que quer dizer alguma coisa. Ch é o carro. Ch é o carro. Aí, se você pensar assim, ah, mas ele não parece com um carro. Tudo bem, ele não parece com um carro. Porque nem sempre os pictogramas não vão parecer realmente com aquilo que quer dizer. É um desenho formado por traços que representam um carro. Imagina um carro que tem a logo, sabe? A logomarca lá do carro, a emblema, né? Imagina que isso aqui é uma logo de uma empresa de carro, né? De uma marca de carro. Então vamos para o próximo, que agora nós vamos formar uma palavra formada por dois ideogramas. Rocha, formada por dois ideogramas, fogo e carro. Rocha, rocha. Isso é uma palavra, é um bloquinho que eu considero uma palavra, né? Mas assim, não vamos considerar letras, sílabas, nada disso não, tá? A gente vai considerar um bloquinho formado por dois ideogramas que você pode chamar de palavra, obviamente, né? Assim como carro também é uma palavra, né? Quando a gente traduz isso para português, vira uma palavra. Mas vamos pensar assim: é uma palavra ou um bloquinho formado por dois ideogramas que transmite uma ideia, um conceito. Então, quando você olhar esse bloquinho, você sabe que o primeiro é o fogo e o segundo é o carro. Mas quando você olhar esse bloquinho como uma palavra única, com dois ideogramas, você já vai imaginar na sua cabeça um trem. É assim que a gente lê os ideogramas, né? Ou seja, você coloca o seu bloquinho para funcionar. É o bloquinho que transmite uma ideia e um conceito. E no caso aqui, a ideia e o conceito de um trem, tá? Um comboio, trem, uma locomotiva. É tudo isso. É porque em português a gente tem várias palavras, né? Uma para cada tipo de coisa. E em chinês, tudo isso é o trem. Assim, quando ele quer falar trem, ele olha para um trem, um comboio, uma locomotiva, ele vai pensar nesses dois ideogramas juntos. E depois pode ir acrescentando coisas para especificar, né? Então, por exemplo, se eu colocar assim, Huo Che Piao, Huo Che Piao. Isso daqui é um bloquinho, pode chamar de palavra. Eu até vou evitar ficar falando palavra, tá? Vou falar bloquinho mesmo. Que eu prefiro falar bloquinho, que eu acho que eu falando assim, você vai entender melhor, vocês vão entender melhor, tá? Então vamos lá. Huo Che Piao. Então agora imagina, é um bloquinho com 3 ideogramas. 2 vocês já conhecem. Huo, que é fogo, Che, que é carro, e Rocha, que é trem. Ou seja, daqui você tirou 3 informações: fogo, carro e trem, né? E quando eu acrescentei
esse ideograma aqui que representa bilhete, ticket, eu tô falando de uma coisa que é o bilhete de trem. Não é o bilhete de avião, não é o bilhete de qualquer do teatro, não, é o bilhete de trem. Huo Che Piao. Então você imagina, você pega lá o bilhete na mão, que é o bilhete de trem, e aí você fala, isso aqui é um Huo Che Piao, quer dizer, esse bloquinho com 3 ideogramas dando a ideia de uma coisa, de um objeto, né? De uma coisa mesmo, que é um bilhete. Tá? Pode ser online, pode ser virtual, tudo bem. Mas é a ideia, tá? Acrescentei o piau, piau. Ele é quarto tom, piau. Ele virou um outro bloquinho formado por 3 componentes, por 3 ideogramas, transmite uma coisa, tá? Que é o bilhete de trem. Então vamos ver o que o pessoal escreveu. Ticket. Sérgio, o piao, ele é o ticket, né? É o bilhete. Huo Che Piao, ele é o bilhete de trem, tá? É que em português a gente fala assim, bilhete de trem. Aí você separa em 3 palavras, né? Bilhete de trem. Mas em chinês vem a imagem de um bilhete de trem. É isso que eu quero que vocês aprendam, tá? É isso que eu quero que vocês aprendam. A imagem de um bilhete de trem quando olhar para o Huo Che Piao, quando olhar para esse bloquinho com 3 ideogramas. Pensem na imagem de um bilhete de trem. E não fiquem traduzindo para o português, bilhete de trem. Aí são 3 palavras, não é uma palavra só. Aí o pessoal começa a chamar de palavras e letra e sílaba, confunde muito, tá? Então, bilhete de trem, Huo Che Piao. E também não se lê ao pé da letra, você já viu, né? Fogo, carro, bilhete. Aí você não conecta isso com a imagem de um bilhete de trem. Então, você tem que ir conectando com imagens, tá? Com as imagens das coisas que você quer representar. E claro, quando for ação, você vai imaginar a ação. Quando for um sentimento, você vai imaginar o sentimento. É sempre assim o raciocínio. Então, por que eu coloquei esses 3 ideogramas? Vamos lá. Para passar, não é só o vocabulário, não, é a forma de pensar também. É muito interessante. Quando você tem só um ideograma, você já pensou, você já pensa logo, já sabe o que ele é e você pensa no que ele é. Por exemplo, esse aqui é o fogo, você já pensou nisso, beleza. Na hora que você coloca mais um ideograma e você sabe o que ele é, você já montou você montou uma palavra que já quer dizer, montou um bloquinho, né? Eu chamo de palavra para quem entendeu o que eu falei mesmo, né? Mas é um bloquinho que quer dizer alguma coisa. É a soma do fogo com o carro, que nesse caso é o trem, né? E quando eu coloco o terceiro ideograma, eu formei um outro bloquinho, só que agora com 3 ideogramas, que também querem dizer alguma coisa. Nesse caso, Huo Che Piao, bilhete de trem. Ele quer dizer algo, né? Então tem que sempre olhar para os bloquinhos e já imaginar o que aquele bloquinho quer dizer. E não ficar traduzindo assim ao pé da letra, porque quando você traduz ao pé da letra, não vai bater, a maioria não bate assim. Fogo, carro, bilhete, o que ele quis dizer com isso? Não, você tem que saber que fogo com carro, assim, nessa disposição aqui, ele quer dizer trem. Então é bilhete de trem. Isso tudo quer dizer bilhete de trem. Então eu estou ensinando vocês a raciocinarem mesmo, sabe? Não é só ensinando o próprio ideograma, mas a raciocinar como se lê mesmo, né? E assim vocês vão aumentando o vocabulário de vocês. Então, vamos continuar então com os nossos bloquinhos, né? Agora a gente vai começar uma outra sequência de bloquinhos muito legal. Vamos lá. Quem se lembra desse ideograma? Olha, essa daí até a imagem ali já ajuda. É bem fácil. Quem se lembra pode escrever nos comentários. Isso foi visto na primeira temporada do Passando a Limpo. Isso mesmo, mão. Primeiro é o mão. Show. Eu vou escrever aqui. Show. É a nossa amiga mão, né? Às vezes me perguntam assim, para que eu quero aprender o ideograma mão? O que eu faço com esse ideograma? Porque normalmente quando você começa a aprender um idioma, você aprende assim, você começa aprendendo assim, olá, tudo bem? Eu sou a fulana, eu tenho tantos anos,
eu moro não sei aonde, eu sou brasileira. Assim, você começa aprendendo já um diálogo, né? Assim, você se apresentar, cumprimentar alguém. Mas no chinês é importante, eu acho muito importante esse passo de base mesmo, você construir a sua base de conhecimento antes de sair partindo para frases e diálogos e tudo. Eu acho muito importante você começar a aprender você ter a sua base de conhecimento dos ideogramas, porque esse ideograma à mão, que parece bobinho, ele vai aparecer em muitos outros ideogramas, só que adaptado no quadrado imaginário, como a gente já viu, ou até fazendo parte de um bloquinho de 2, 3 ideogramas querendo dizer outra coisa, tá? Então a mão em si não é uma palavra que se aprende assim em qualquer outro idioma, você não vai aprender como se diz mão em inglês, como se diz mão em alemão. Você vai aprender com o tempo, assim, bem mais pra frente, né? Nos níveis mais adiantados, né? Assim, não nos primeiros passos, né? Mas eu gosto de ensinar a mão já de cara, assim como outros ideogramas básicos, porque eles vão fazer parte de muitos outros ideogramas e de muitos outros bloquinhos. Agora vamos passar para esse ideograma aqui. Vamos lá. É um ideograma que representa uma máquina. Aí você fala assim, ai, mas isso não tem nada a ver com uma máquina. Realmente, concordo com você. Você olhando assim, nem parece uma máquina mesmo. Mas nem sempre o ideograma é do tipo pictograma. Ele às vezes é apenas um ideograma. Ou seja, ele não quer dizer exatamente, aquele desenho não veio da evolução dos pictogramas, como vocês viram nos primeiros passos, tá? Então, é um ideograma formado por esses dois componentes aqui. Árvore mais esse aqui. Agora eu vou ter que diminuir para poder caber aqui bonitinho. Então eu posso botar assim embaixo. Isso. Não, também não deu. Vou ter que diminuir. A gente diminui, não tem problema. Se for para explicar melhor, a gente diminui. Depois eu aumento de novo, tá? O que é mais importante é que se vocês conseguem visualizar esses dois componentes aqui, árvore e esse aqui que é o di, se vocês conseguem visualizar, é isso que eu quero saber. Enquanto isso eu vou lendo aqui. Estudo tem uns 3 meses, estudando para o HSQ2. Gosto de ver os seus vídeos, porque a sua metodologia para lembrar de ideogramas é muito boa. Muito obrigada, Tainara, muito bem. Parabéns, muito legal mesmo. E o HSQ2 você vai conseguir, tá? Muito legal. O Bruno botou até a imagem do telefone, todo mundo colocou. Mas aí no caso é o seguinte, olha só, deixa eu só explicar. Ele quer dizer máquina, tá? Aqui eu representei a máquina por essa engrenagem aqui do número 2, tá? Eu representei a máquina pela engrenagem aquelas engrenagens de configuração e tal. É uma engrenagem, né? Então tá aqui no número 2, tá? E vamos voltar a essa situação aqui que eu quero esmiuçar um pouquinho mais isso aqui. Se você pegar essa imagem do Di e olhar para ela tem duas partes. Do lado esquerdo, ele é uma árvore que foi encaixada ali na lateral do quadrado imaginário. E do lado direito, o ideograma Di, que foi encaixado do outro lado do quadrado imaginário. Vamos lá. Esse ideograma árvore ou madeira, mu, eu vou até escrever ele de novo para vocês ouvirem. Mu, tá? Que é importante também ouvir. Mu, M-U, tá? M-U, mu. Abrindo aqui a janelinha, ele já é o primeiro, certo? Então esse não tem dificuldade, a gente falou várias e várias vezes desse ideograma. Durante a primeira temporada, já falamos sobre ele na primeira sessão dessa segunda temporada. Então eu acho que esse não tem dificuldade. A novidade aqui é essa daqui, ó. É esse aqui. É ele que eu quero focar. Deixa eu botar uma cor bonitinha aqui. A novidade é esse daqui, tá? Então, somando esse daqui com esse, vai dar
que quer dizer máquina, tá? Máquina. Só que é um detalhe. Se você reparar, di e di, eles têm o mesmo som. Cada um com o seu tom. Aqui é primeiro tom, di. Aqui é terceiro tom, di. Mas o di, ele empresta o som para o ideograma. É daquele tipo pictofonético. Vamos voltar um pouquinho aqui só para lembrar do ma. Lembra do ma? Onde a gente tem aqui uma mulher de um lado trazendo um significado e o ideograma cavalo do outro lado trazendo o som ma. Cavalo é terceiro tom, ma. Se for só o cavalo, ma, terceiro tom. Mas quando ele empresta o som para a mãe, ele vira ma, primeiro tom. Então ele é um ideograma pictofonético. Da mesma forma, a gente tem, vou até deletar aqui a mãe, porque não tem nada a ver com o assunto, né? Mas só para lembrar dos ideogramas pictofonéticos que vocês viram nos primeiros passos. Da mesma forma, a gente tem esse di, que representa máquina, tá? De um lado, a árvore representando alguma coisa. Pode ser que a árvore ou madeira, que no caso eu diria até que a madeira, que era combustível para alimentar uma máquina, pode ser, né? A gente vai criando essas histórias, né? De um lado, o significado, né? Algo que ele quer dizer, e do outro lado, o som. E no caso, ele pegou som desse ideograma aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre ele agora, tá? Esse ideograma, ele normalmente, ele quer dizer quantos. É uma forma, olha só, é uma forma de você perguntar para alguém quantos. A gente usa normalmente diga, aí você bota o que você quer depois, né? Mas também podemos dizer direto de, um exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Diga, se eu botar diga, é quantos. Quantos alguma coisa. Eu vou botar alguma coisa depois do diga, tá? Agora vamos direto aqui no de e opa, volta aqui. De tô só separando aqui para não ficar confuso. De e diga yue. De Quem se lembra do yue? Eu queria que vocês colocassem agora o yue. Yue. É lá da primeira temporada. Esse é bem facilzinho, tá? O Luiz Ney botou lua. Beleza, lua, né, Luiz Ney? Isso mesmo. Aí quando a gente junta esse aqui, que é ideograma novo, né? Para muita gente aqui é novo. De, que quer dizer quantos. Ou que, quanto, né? Porque é uma tradução que não é exata, né? Mas ele tem essa ideia de quantidade, quantos, né? Ou de qual também, dependendo da frase. E aqui no caso, eu quero saber qual mês, porque yue, ele quer dizer lua, mas ele também quer dizer mês. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram disso? Que lua quer dizer lua e mês? Por isso que ele é um pictograma e um ideograma. Por isso que eu chamo genericamente os caracteres chineses de ideograma. Que mesmo que ele seja do tipo pictograma, ele também pode carregar uma ideia, um conceito, né? Então, no caso, eu estou falando de mês aqui. Quando eu pergunto de yue, eu estou perguntando que mês, qual mês, tá? Eu estou perguntando que mês, qual mês, tá bem? Agora, se eu colocar diga yue, essa palavra aqui é uma palavra de medida, para quando eu quiser contar alguma coisa. Eu quero contar 1, 2, 3, 4. Aí eu vou usar a palavra de medida no meio, ali entre o di e yue, tá? Então fica diga yue. Quantos meses? Aí eu quero contar efetivamente, tá? Então esse di, ele é bem legal, porque ele, a princípio, ele tem uma tradução. Aliás, eu detesto a palavra também, tradução. A gente, em chinês, se você for pensar em traduzir, você vai se enrolar. Você tem que pensar em o que representa aquela imagem, e não a tradução da imagem, tá? O que representa essa imagem? Normalmente, ela representa quantos, tá? Quantos. Mas isso, normalmente, quando você quer contar algo, você já bota aqui uma palavra de medida. Nesse caso, o ge. Existem outras palavras de medida. Quem está estudando chinês mais profundamente
já vai conhecendo as palavras de medida, palavras para contar coisas, né? A gente chama palavra de medida ou ideograma de medida ou partícula de medida, tanto faz, tá? Como eu disse, palavra, não confunda, porque palavra pra gente tem sílaba, tem letra, né? Você entende que é uma partícula que pode ser chamada de palavra de medida. Então vamos lá. Quando eu falo de yue, eu estou dizendo qual mês, que mês. Eu quero dizer que mês. E quando eu falo de ge, eu quero dizer quantos meses. Eu quero contar, diga yue. Quantos meses faltam para viajar, né? Diga yue. Quantos meses, tá? Então esse di, ele saiu daqui, dessa história aqui. Tem um outro aqui que eu gosto também, que é super, assim, quem mora na China sempre escuta. Digeran, quantas pessoas? Digeran, quando você vai num restaurante, alguém pode te perguntar Digeran ou Diwei. Aí eu já não quero colocar porque isso já é mais avançado. É uma outra forma de perguntar quantas pessoas, né? Mas Digeran também é uma forma de perguntar, tá? Vamos ficar no básico por aqui porque cada um no seu nível, senão começa a misturar coisas mais avançadas aqui. Mas você vai escutar muito Digeran ou então Diwei. Então tem várias formas de perguntar usando esse di. Então esse di, eu vou até escrever de novo aqui, como eu não ponho o pinho, eu digito, né? Di, tá? Aqui para mim apareceu como primeiro. Ele é bem legal, ele aparece bastante. E ele empresta o som. Agora vamos voltar para o nosso passando a limpo, né? Ele empresta o som para nossa máquina, tá? Que é di. Então vamos para a próxima imagem, que agora sim a gente vem para a nossa imagem do show de. Vamos continuar aqui. Show de. Show de. Show de. Quem tiver com teclado e quiser escrever e não sabe como escrever, aproveita agora, que agora é a hora de você olhar como que eu digito no teclado. Show de. Show de. E ele já aparece aqui. Show de. Olha, ele já apareceu aqui, tem até a imagenzinha. Aí sim, show de. Aí eu até coloquei a imagenzinha aqui no quiz, bem bonitinho. É uma moça segurando um celular na mão, né? E vamos lá, é um bloquinho de novo. Vamos ter um raciocínio, é um bloquinho que representa algo. E nesse caso, um aparelho mesmo celular, tá? É uma máquina, é uma mão e uma máquina, máquina de mão, ou máquina na mão, alguma coisa assim. Mas a gente não traduz assim ao pé da letra, né? A gente pensa na ideia, tá? Show de esse bloquinho que tem a mão e uma máquina, ele representa um aparelho, um smartphone, um celular, né? Então, e outra coisa, a gente em português chama assim, é smartphone, é celular, é telemóvel, tem várias formas de chamar. Em chinês, se você falar show de, todo mundo vai entender, não importa qual é a marca, qual é o ano, qual é o tipo, se é daquele antigo, se é do mais moderno, não importa, tá? Vai sempre ser um aparelho que você, tipo esse aqui, que você fala com alguém, que você trabalha, enfim. É o nosso famoso celular, que em Portugal se diz telemóvel, tá? É o show de. Vamos pro próximo. Vê esse aqui. Fei, fei, fei. Quem tiver com o teclado, escreve para mim nos comentários. Fei, só para treinar, tá? Que é bom, é um bom exercício para reconhecimento de ideograma, tá? É muito bom. Você digita, escuta, digita e já seleciona, né? Você escuta. Vamos lá. Fei, fei. Aí abre essa janelinha aqui com um monte de ideograma para você localizar qual que você quer. No meu caso aqui a janelinha foi parar lá em cima. Vamos botar ela aqui embaixo. Pronto. Aqui no meu caso foi o primeiro, né? Aí eu digito 1, a imagem pula lá para dentro. Então vamos lá. Esse ideograma também é muito fofinho. Ele parece alguma coisa com as asinhas assim, né? Então o pessoal brinca, é uma borboleta, é um passarinho, é o super-homem, é um avião.
Então, na verdade, é o ideograma de voar mesmo, é um verbo. É um verbo, é o ato de voar, né? É o voo, voar. Então, fei é voar, tá? Eu botei o super-homem ali. Repare, não é o pictograma, ele não é a imagem de um super-homem. Ele representa voar, o verbo, tá? Voar, tá? Por que eu botei essas imagens? Para poder vocês começarem a acostumar a olhar para uma imagem e não se fixar muito num primeiro significado. Você tem que abrir a mente, tá? Tem que abrir a sua mente. Você olha aquela imagem do super-homem ali, é um homem voando, é o super-homem. Ou pode ser simplesmente voar, porque é uma imagem que me transmite uma ideia, a ideia de voar, tá? Então, assim como tem a imagem do super-homem ali, tem esse ideograma que transmite a ideia de voar, tá bem? E eu gosto muito de trabalhar com desenhozinho, assim, com a imagem, para vocês abrirem a mente, tá? Mas o super-homem, essa imagem não... Eu fiquei na dúvida. Então, é justamente para abrir a sua mente, é para você olhar para uma imagem dessa dentro de um treinamento desse, de língua chinesa, né? Que é uma língua não alfabética, onde você precisa realmente é, conhecer as imagens, saber o que elas transmitem, né? É para você poder treinar, nem que seja com o desenho do super-homem, né? Se você conseguir fazer isso com um desenho, você vai conseguir fazer com os ideogramas. Os desenhos ali são assim, né? O primeiro é o super-homem. Eu quis transmitir uma ideia de voar. Eu poderia também transmitir a ideia de um homem. Eu poderia transmitir a ideia de um super-herói. Por quê? Porque aquela imagem me dá ideias, conceitos, né? Se você conseguir fazer esse treinamento até com desenho, você vai conseguir facilmente aprender chinês, sabendo que os ideogramas te trazem essas ideias e esses conceitos, né? Eu representei, olha que legal, eu representei uma máquina com a imagem dessa engrenagem aqui. Eu representei uma máquina. Essas três engrenagens querem dizer máquina? Não sei, elas podem querer dizer configurações também, né? Eu já vi muito assim, configuração de celular, tem umas engrenagens, né? Ou uma engrenagem pelo menos. Mas eu quis representar para mostrar que uma imagem, ela transmite não só a imagem dela, mas uma ideia por trás dela, um conceito, tá? Então, vamos lá. Fei voar, né? Vamos ver se o pessoal acertou, quem escreveu. Por isso que eu gosto das lives, ajuda no raciocínio depois. Isso, Tainara, isso. Eu aproveito bem esses encontros para ensinar uma coisa que eu acho que falta um pouco assim no estudo, sabe? Assim, é você aprender a base, o raciocínio. Mesmo uma pessoa que já tenha visto esse ideograma, mesmo uma pessoa que já viu mão várias vezes comigo, ou uma pessoa que já viu uma árvore várias vezes comigo, ela sempre vai aprender alguma coisa nova, porque eu vou fazendo assim, eu vou acrescentando camadas na sua base de conhecimento. Não é só o vocabulário, é o raciocínio, é a forma de ver as coisas. E com todos esses exercícios, você naturalmente vai me lembrando dos ideogramas, não só dos ideogramas dos bloquinhos, não só dos bloquinhos, mas do som, porque você vai escutando aqui comigo, sem você precisar ficar sofrendo, decorando pinyin, decorando sei lá o quê, porque aprender o idioma pode ser muito doloroso, dependendo da maneira que você aprende, ou pode ser mais leve, mais tranquilo, dependendo da maneira que você aprende, né? Então, vamos pro próximo. Vamos lá. Aí vamos ver novamente aqui, eu coloquei novamente da máquina. E eu tenho certeza que a partir de agora, quando vocês olharem para esse ideograma, vocês vão ver, de um lado, uma árvore ou madeira, que vocês já conhecem, e do outro lado, o ideograma que fornece o som de, no caso aqui, de. O ideograma de, ele tem uma diferença de tom, mas não se importem, não tem problema, tá? Porque vocês, quando falarem, vocês não vão ficar falando palavras soltas, vocês vão falar frases e vão escutar frases. Então, o cérebro organiza essa questão dos tons. Mas só sabendo que o som, que é representado pelo JI, de, ele vem pra cá como di, que é primeiro tom, tá?
toda vez que vocês se depararem com esse ideograma, vocês vão lembrar da máquina. Inclusive para escrever show de, fei de. Agora a gente vai escrever o nosso. Vamos lá. Fei de. Esse bloquinho que tem uma máquina e um ato de voar, os chineses usaram esse bloquinho para representar uma aeronave, um avião. Tanto é que se você escreve assim no teclado, aparece aqui. Olha que legal isso aqui. Aparece até a imagenzinha de uma aeronave, de um avião. Tá? Nós temos essas duas palavras, aeronave e avião. Mas se você olhar esse bloquinho fade, é uma aeronave ou um avião. Vamos para o próximo, vamos lá. Agora a gente vai formar um outro bloquinho, vamos lá. Esse aí eu vou falar de novo, eu sempre vou relembrar, porque a gente sempre vai usar ele em alguma situação. O que que é o fogo? 1, 2 ou 3. Quem ainda não tem o teclado, pode escrever 1, 2 ou 3. Tá? 1, 2 ou 3. Isso, Walter, você escreveu direitinho. Quando você tiver o teclado configurado, você vai digitar isso aí no teclado e escolher o ideograma, tá? Não acostuma escrever assim na resposta com o alfabeto romano, não, que você usa uma outra parte do cérebro que não vai te ajudar a memorizar os ideogramas, tá? Mas tá direitinho, escreveu direitinho. Isso, o Sérgio já botou fogo, muito bem. Então, eu repito mesmo, tá, gente? É com a repetição que a gente se lembra. Até porque depois começam a aparecer outros ideogramas e ficam muito parecidos. Se você consolidou bem os básicos, você consegue identificar e não errar futuramente, tá? Vamos lá, a gente já viu esse aqui hoje. A gente já viu esse aqui hoje. 1, 2 ou 3. Quem lembrar pode escrever. Senão daqui a pouco eu vou falar. Isso, o Francis já escreveu fogo no anterior, né? Agora vamos ver Vamos ver esse outro ideograma que representa um carro. A imagem de um carro. 1, 2 ou 3 representam um carro. É um exercício de reconhecimento de ideogramas, tá, pessoal? Vamos lá. Agora é o carro, tá? Se vocês não se lembram, eu vou escrever aqui. Tchã. Tchã. Fica até um carrinho aqui desenhado. Tchã. Vamos para o próximo agora. Estação. Estação. É 1, 2 ou 3. Não perdeu até a graça, né? Vocês já viram 1, já viram o 2, só pode ser o 3. Jiang. Jiang. Jiang é estação, tá? Estação. Jiang. Jiang. Por eliminação, exatamente, Sérgio. Mas é para isso que serve o quiz. O quiz ele ajuda também a você aumentar o vocabulário, nem que seja por eliminação. Porque você vai identificar. E outra coisa, ele reforça os outros. Porque até para você eliminar, você tem que saber reconhecer as outras opções. Então o quiz ele é muito legal para ajudar a memorizar os ideogramas e aprender novas palavras também, tá? Zhan. Z-H-A-N. Zhan. Zhan. É quarto tom, né? Então ele é forte, tom forte, tá? Zhan. Mas olha só que interessante, ele quer dizer estação. Estação, eu também considero até ponto de ônibus, sabe? Ponto, tipo ponto de ônibus, né? Estação, ponto de ônibus. Olha que legal isso. É como se fosse assim, desse lado esquerdo aqui, deixa eu ver se eu consigo passar o cursor. É como se fosse uma pessoinha em pé, tá? Lembra sempre dessa imagem assim, como uma pessoinha em pé, assim, em pezinha, né? E aqui, como se ela estivesse parada num ponto, né? A pessoinha em pé, parada num ponto. Vocês vão ver esse ideograma depois, futuramente, decora isso agora. É uma pessoinha em pé, tá? E parada num ponto. Então, esse ideograma aqui, formado por esses dois componentes, lado a lado, ele quer dizer estação, ou ponto também, ponto de ônibus, né?
a gente pode considerar ponto ou estação em português, né? Quando a gente vem e olha as três opções, eu coloquei de propósito ali. Huo, Che, opa, troquei o N com A. Jiang. Huo, Che, Jiang. Huo, Che, Jiang. Esse bloquinho, Huo, Che, Jiang, eu não vou dizer o que significa, eu quero que vocês escrevam para mim o que significa. Huo, Che, Jiang. O que vem na sua mente quando você vê esse bloquinho? Huo, Che, Jiang. O que vem da mente? Eu quero que raciocine dessa forma, não fique decorando. É um bloquinho com 3 ideogramas que representa algo. Huo, Che, Jiang. Estação ferroviária, isso mesmo, Sérgio. Estação de trem, estação ferroviária. Isso mesmo, tá? Aí, se vocês ficarem na dúvida assim, serve para metrô também? Não considero para metrô. Por quê? Porque metrô, essa palavra metrô, existem outros ideogramas. Então, seria Ditiejiang. Seria outra coisa, mas usaria o jiang também, tá? Jiang, quarto tom. Huochejiang. Ou estação ferroviária. Isso mesmo. Bilhete de metrô, não. A gente não botou o bilhete aqui, não, tá, Francis? Bilhete é o Huochepiao. É o outro, tá? Deixa eu escrever aqui. Huochepiao. E Huochepiao para trem. Para metrô já é com outra palavra. Eu não vou botar metrô aqui porque isso faz parte de outra aula, tá? Bilhete de metrô não entra mesmo aqui. Nem bilhete, nem metrô, né? Porque o piao é o bilhete. Lembra? A gente já tinha visto. Tá? Piao, a gente já tinha visto. E Huoche não serve para metrô, serve para trem, tá? Metrô já tem outros ideogramas que depois a gente vai ver, fica para outra aula. Então, Huochejiang. Vamos lá. Vamos começar por parte. Vamos fazer aqui para não confundir. Vou até apagar aqui. Vamos começar por parte. Vamos dividir assim. Huo, assim. Huo é fogo. Vou botar até um fogo aqui. Pronto. Che é o carro. Huoche. Huoche. Vamos ver se tem alguma imagem para trem aqui. Peraí. Huoche. Huoche. Vamos botar isso aqui. É o trem bala, tá? Não é metrô, não, é trem. E Jiang. Ele não tem nenhuma imagenzinha aqui bonitinha para Jiang. Vamos ver. Não tem nenhuma imagenzinha. Ele não veio com imagenzinha, mas tudo bem. É a estação. Você já sabe que é a estação. Então vamos, eu vou até diminuir. Vamos botar assim. Vai. Huo é fogo. Che é carro. Huoche é trem. Tá? E Jiang é estação. Então, quando eu junto Huoche com Jiang, eu tenho a estação de trem. Você vê pela imagem aqui. Estação de trem. Ou estação ferroviária. Tá? Vamos lá fazer o piao rapidamente. Piao. Até parece uma imagem. Olha que bonitinho. É um ticket. Piao. Tá? É um ticket. Então, quando você bota... Agora, eu vou até tirar, então, aqui essa imagem para não confundir as coisas, né? Vamos lá. Piao. Vamos passar aqui para o meio. Quando você bota piao, a gente pode ter vários tickets. Então, vamos lá. Quais que vocês já conhecem? Vamos começar pelo Huoche Piao, que foi o que a gente acabou de ver. Huoche Piao. Né? É o bilhete do Huoche, que é trem, bilhete de trem. O outro que a gente estudou hoje, Fei de
票，飞机票。Vamos fazer então logo o地铁票。地铁票. É porque esse ideograma 地铁, ele é um pouco mais avançado, que é o metrô. Então, por isso que eu não quero colocar ele nessa live de hoje, tá? Mas existe também o bilhete do metrô, tá? Então é o piau. Tá? Então ficou bem... eu vou colocar o Jan aqui do lado, só para vocês verem a diferença, tá? Mais para cá. Tá? É diferente, totalmente diferente. Estação, ó, estação é totalmente diferente de bilhete, tá? Lembra que estação é a pessoinha em pé no ponto, parada ali no ponto, tá? Tá? Todo mundo entendeu? Tá, então agora a gente vai fazer uma rodada rápida aqui. Ah, tá muito fácil, né, gente? Tá muito fácil, pessoal. Para encerrar, vou fazer uma rodada rápida. Eu vou colocar a imagem só. Vou só colocar a imagem. Deixa eu chegar para cá. Não vou escrever nada. Vou falar, eu vou só falar. Vocês vão escutar, a imagem que está ali, eu quero que vocês digitem aquela imagem que está ali só escutando. Ou seja, eu não vou digitar nada agora, tá? Eu só vou falar. Então preste atenção o que eu vou falar, escuta bem o que eu vou falar e olha a imagem ali do que eu tô querendo, tá? E digita no comentário. Isso é rápido, tá? Fiquem afiados aí. Quem não tem o teclado, não tem problema, pode escrever em português mesmo. Eu vou falar uma palavra em chinês, você vai dizer a tradução em português, não tem problema. Tá fácil, a culpa é sua. Tá fácil, a culpa é minha, né, Sérgio? Muito legal. Mas tá muito fácil, vai. Chinês é muito fácil. Vamos lá. Eu vou só falar, preste atenção, vai começar. 一二三，开始。火车，火车，火车。手，手，手。机，机，机。手机，手机，手机。飞，飞，飞。机，机，机。飞机，飞机，飞机。火，火，火。车，车，车。正，正，正。Agora eu vou falar uma última. 火车站，火车站，火车站。Vou continuar um pouco. 火车票，火车票，火车票。Mais um pouquinho. 飞机票，飞机票，飞机票。Muito bem, muito bem. Deixa eu voltar minha imagem aqui. E pessoal, então por hoje é só. Fiquei muito feliz que vocês participaram, tá? Muito legal mesmo. Até a semana que vem, então, tá? 再见，再见。